Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso episódio Fora do Palco, um episódio do Bidu para vocês. Aqui a gente quer falar com vocês e trazer o protagonismo para as pessoas que cuidam das operações, cuidam da área de CS, cuidam da área de treinamento. Mas muito além de falar sobre isso, a gente quer falar de pessoas, como elas chegaram onde chegaram. E hoje eu tenho um prazer inenarrável, né, Álvaro? Exatamente. De trazer uma abduzida aqui para conversar com a gente. Bárbara Franco. Bárbara, nossa head de CS, ou seja, a gente vai trazer a cozinha do Bidu para vocês. Quem é a Bárbara? Tudo bem, gente? Tudo bem. Desse lado de cá, né? Exato. Uma experiência diferente. A Bárbara é uma pessoa divertida, animada, curiosa, então eu estou sempre buscando formas de inovar mesmo, né? De trazer uma experiência diferente, tanto para os clientes, para os colaboradores. Hoje eu tenho um time de 14 pessoas, são pessoas muito diferentes, né, entre si, de várias idades, né, faixa etárias, com experiências de vida muito diferentes. Eu acho que isso é muito interessante, né? Então a gente faz muitas rodas de conversa para entendendo um pouquinho de cada um e como a gente pode proporcionar experiências que realmente marquem a vida deles, porque eu acredito que você só consegue proporcionar uma experiência positiva para o cliente, que é o objetivo, né, Sem da dúvida. área, se você tem boas experiências também, né? Então acho que parte daí. Mas voltando para quem é a Bárbara, né? Um pouquinho. A Bárbara é uma pessoa que começou no atendimento, então desde os 17 anos de idade, comecei em call center. A vida de muita gente, né, que hoje atua na área de atendimento, começou no call center, é uma profissão que é o primeiro Muito legal. emprego, sem experiência. Então era atendimento, operadora de atendimento, vendia cartão de crédito, Ô, louco. vendia cartão de crédito American Express, né? Nem sei se tem mais. Existe, mas vendia, olha isso aí, audiência. Vendia cartão American Express na época que não tinha quantidade de benefício nem a guerra que tem hoje, né? É. Porque hoje, se você é Master Black, não sei das quantas, você tem sala VIP, você tem cashback. Naquela época não tinha, não. É. E a Bárbara é nova, hein? E tinha anuidade? Tudo. A gente ficava ligando, era aquele ainda, sabe, modelo antigo de telefone. Então, ligava, vendia, fiquei um tempo trabalhando como isso. Sempre gostei muito de me comunicar, de falar, lidar ali com pessoas. Então, você acaba conseguindo, né, convencer, vender bem, bons Se bem é uma escola, resultados. né? É uma escola. Aí eu fui para a área de treinamento, liderava ali um time, executava treinamento para as pessoas que estavam entrando, né? Também ainda na área de vendas. Presencial na época. Tudo presencial, né? Não tinha Bidu. Imagina, isso foi em 2002? Olha lá, mas olha o que você tá trazendo pra gente. Como se fosse nos primórdios, como os vikings funcionavam. Não, a gente tá falando em 2002. Então, assim, é pouco tempo se a gente parar pra pensar, né? 2002, tipo, é pouquíssimo tempo. É 20 e poucos anos atrás, a revolução que a gente passou, né? A base de conhecimento era papel. Era papel, era Era pasta? pasta. Olha aí, O treinamento muito bom. você ia para uma sala mesmo, naquele modelo de eu falo, vocês escutam, né? A gente interage. Mas eu acho que sempre esteve em mim, assim, a criatividade, sabe? De tentar trazer algo diferente. E uma coisa interessante, hoje a gente fala muito de gamificação, né? Como uma moeda de troca. Para conseguir ali a atenção, o engajamento das pessoas. E mesmo naquela época, que nem existia o nome gamificação, a gente já praticava isso, então tinham recompensas, né? Então, quanto mais você vende, eu lembro que tinha uma cartelinha, eles davam um selinho colante mesmo, né? Para Uhum. você colar As na vendas. cartelinha, e conforme você ia preenchendo um número X, você podia trocar por prêmios físicos. Que é o que a gente faz hoje de forma digital, né? Você tem um catálogo ali e aí ele vai acumulando pontos e pode trocar. Então, você vê que muitas coisas elas não surgem do nada, né? Elas vão só se transformando, se modernizando. E no final são pessoas do outro lado que continuam sendo pessoas, né? Exatamente. E que sempre querem ali, né, um algo a mais, uma recompensa, né? O que me motiva? Reconhecimento. Exatamente. E aí eu fiquei um tempo nisso, fui crescendo na carreira de atendimento, né? Na área de liderança. E passei em call center boa parte aí da minha jornada profissional. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu fui a primeira operação a fazer uma POC do Bidu,
Olha que Há interessante. 10 anos atrás, um dos É. primeiros clientes do Bidu fez a POC. Exatamente. Então, na minha operação, a gente começou a testar, até mais de 10 anos, né, porque eu acho que o Bidu tá fazendo 10 anos esse Agora. ano, acho que a POC deve ter sido 1 ano antes dele Então ser você trabalhava lançado. junto com o Juliano. Sim. Juliano, que vocês acompanharam o episódio dele, então vocês dois são os primórdios do Bidu. Apareceu o Álvaro lá, passou pela minha sala, né, Eu Álvaro? lembro. Eu era gerente de uma célula É menor. Jundiaí, né? Jundiaí. É Jundiaí. É. E aí o Álvaro apareceu lá, ele e o Daniel apresentaram a plataforma num PPT ainda, e a gente foi ali testando, Eu mas falei que tava pronto. e eu não acompanhei pronto, porque foi bem no Foi processo que eu tranquilo. estava saindo dessa empresa, indo para outra. Eu morava em Jundiaí nessa época, me mudei para São Paulo, entrei num outro lugar, e aí quem assumiu o meu lugar pegou o projeto, né, desenrolou, e aí fluiu, foi o primeiro cliente que realmente assinou o Então eu vou te contrato. falar a mesma coisa que eu falei pro Juliano. Muito obrigado. Porque se o Bidu tá aqui, foi graças a vocês Não, que e olha hoje, acreditaram eu lá atrás. trabalhando no Bidu, né? Exato. Então, 10 anos depois, é. eis você como nossa head de CS. Exatamente. Então é isso, sempre na área de atendimento, de liderança, de processos. Antes do Bidu, eu trabalhei no Sebrae, foi uma experiência fantástica. Eu era gestora estadual do estado de São Paulo, que dentro dos Sebrais, né, a gestão é sempre por estado. São Paulo é o maior estado, então Sim. cuidava de todo o relacionamento digital, remoto, treinamentos, toda a parte de consultoria que o Sebrae faz de forma esplêndida. Eu fazia gestão disso, então foi uma experiência ótima, me preparou, acho que para encarar os desafios que o Bidu tem, porque o Sebrae você lida com diversos tipos de empreendedores, né? Desde aquele que está começando e não tem ideia do que ele precisa fazer para poder estruturar a empresa dele, para empresas já mais consolidadas, né, que tem inclusive funcionários já trabalhando ali. E hoje no Bidu a gente tem também esse cenário, Sim. né? A gente tem clientes que entram, o Álvaro aí como comercial, que quer, né, sabe onde quer chegar, mas não faz ideia, né, de como que ele estrutura todos os processos para poder chegar lá. Então, E você que participou de toda essa evolução aí, né? Então a gente tinha aí um dos maiores operadores de BPOs aí que a gente tem no mercado hoje. Ele já chegou a ter 150 mil colaboradores. Praticamente metade dos prédios aqui em São Paulo, no centro, eram de BPOs. Ali a região de Jundiaí também outros. E você viu esse negócio vir reduzindo, porque obviamente veio N tecnologias. Muito se falou que ia morrer. Obviamente a gente sabe que não é assim, não vai morrer, sempre vai precisar do humano. Sempre é uma palavra pesada, mas a gente tende a acreditar que sempre o humano vai ser o diferencial dentro de uma operação. O que você fala pra gente dessa transformação? O que mudou e o que não mudou? Porque, assim, muitas coisas também a gente vê a tecnologia, mas continua o que você acabou de falar, né? São pessoas. sim. O que não muda e o que muda aí pra essa audiência nossa saber? Redução não tem jeito, né? Vai reduzir, como a gente já vem observando isso. Então, cada vez mais o humano, ele vai ser o especialista, né? Ele vai ser a ponta, né, a alternativa para o que o robô não vai conseguir resolver ali, não vai conseguir atender na ponta. Então, boa parte das demandas que hoje são padronizadas, né? Então tem muitos problemas que a gente encontra que as respostas e as soluções, elas são semelhantes. Então eu consigo colocar isso dentro de uma caixa, fazer uma programação ali e a IA vai ajudar na resolução e na resposta do que eu preciso. Perfeito. Mas tem um percentual ali, que é aqueles 80-20, né, que a gente tanto fala, que ele nunca vai ser, nunca, não sei, né, porque tá mudando tanto e cada dia é uma coisa nova, mas eu acredito que seja difícil ele conseguir chegar no nível de detalhe, entendimento, compreensão e acolhimento, porque muitas vezes a gente precisa acolher, né, aquela dor do cliente. E para a IA funcionar, você tem que saber perguntar, né? Então a gente fala muito sobre isso. E hoje a gente vê que tem muitas situações onde o cliente ele não sabe onde está a dor dele. Ele chega para a gente numa reunião mais estratégica, pedindo ajuda para chegar num indicador, atingir um resultado, mas ele não sabe dizer exatamente o que ele quer, aonde está a dor, quais são as dificuldades, aonde está o caminho. Então, o humano ele entra para fazer um mapeamento realmente desse cenário, né? Para escutar não só ele, como as pessoas que trabalham com ele, para poder ponderar tudo aquilo depois e apresentar uma estratégia que seja coerente para a situação que ele precisa e também porque ele consegue implementar. Porque às vezes a IA dá aquelas soluções, né, que precisa de Você dinheiro, que precisa de Não, você tá trazendo um ponto estrutura. fundamental, porque é o seguinte, né? Semana passada eu tava viajando fora do país
E um dos pontos que a gente está focando muito, né, Álvaro, nós no Bidu, a gente nasceu dentro de atendimento, dentro das BPOs, mas o Bidu acabou crescendo, né? Hoje a gente tem aí mais dos seus 500 mil usuários ativos dentro da plataforma, estamos em mais de 200 logos, e cada dia mais a gente vai crescendo em novos mercados, e um dos mercados para a gente preponderantes aí quando a gente pensa em logos são as logos de varejo, porque uma das coisas que o varejo tem em comum com o atendimento é o atendimento, porque o vendedor é um atendente, né? Então, se você tem uma loja, você tem um time de atendimento. E aí a gente tá falando aqui de IA, tá falando de atendimento e tal, e o que muda e o que não muda. Aí você tá trazendo um ponto que é fundamental, que é, semana passada eu tava fora, aí você vai conversar com um vendedor nos Estados Unidos, ele tem um padrãozinho, um script certinho que ele segue. E não foge, e não tem a exceção. Aqui no Brasil, eu brinco que a gente tem os Paranauê. Tem que fazer os Paranauê. E aí cada pessoa tem que dar seu jeitinho, porque o cliente do outro lado, ele vem de uma cultura que ele espera que o vendedor ou o atendente dá o jeitinho para ele e saia com a solução do outro lado. Quero ver a IA resolver isso. Então, os Paranauê do Brasil aqui, eu quero ver o gringo ou o brasileiro conseguir treinar uma LLM para fazer fora do que está no script. Porque no final do dia, a IA é um modelo matemático de decisão. Quando você tem processo e procedimento, como é o caso dos Estados Unidos, que não tem exceção, então assim, não tem desconto, não tem, não, deixa eu dar um jeito para você. Não, e aqui no Brasil a gente sabe que o encantamento do cliente, aí eu trago de novo a realidade do seu time. Seu time atende mais de 200 clientes. Cara, não adianta a gente vir com um playbook para esses clientes e falar, não, mas o padrão do Bidu é esse. Não, não tem padrão. E isso que você colocou, né, dos Estados Unidos, o Brasil ainda tem essa cultura muito forte, né, do calor humano, É da isso. interação. Então a gente ainda precisa dessas conexões humanas. E uma coisa também que eu tenho visto e lido bastante com relação à IA é que foi tão rápido, né, esse movimento e a gente recebeu tanta coisa de IA de uma forma tão, né, que tá todo mundo meio que se sentindo, sabe, não aguento mais isso. E aí a gente daqui a um tempinho vai começar a valorizar muito mais as interações sociais, porque vai ser um respiro mesmo, sabe, de toda essa tecnologia. Então, o que a gente pode fazer hoje, né, que a gente fala, né, a gente tem filhos, como que eu vou preparar o meu filho para esse futuro, né? O que que eu tenho que desenvolver nele, porque muda a cada dia. E a gente tem que desenvolver habilidades sociais, porque é o que vai fazer a diferença no futuro. E a gente já percebe isso com os nossos clientes hoje. A gente veio de uma pandemia, né, de isolamento, de só fazer reunião online, e aí isso foi, sabe, perdendo um pouco dessa conexão que a gente Humana. sempre teve. E hoje está todo mundo um pouco carente dessas conexões, né? Então, quando a gente faz essas interações, a gente propõe para o cliente, vamos fazer um evento, vamos fazer um dia B, né? Que a gente fala, um dia Bidu, que nada mais é do que, sabe, bota lá uma pessoa de fantasia, bota um notebook para a gente discutir, debater sobre a plataforma. É um dia diferente, realmente, de conexão humana. Uhum. Nossa, faz um sucesso, porque as pessoas estão carentes realmente disso. E eu acho que só tende a ser intensificado por conta do tanto de carga de ar que a gente está recebendo. Ó o que a gente está falando aqui, né? No final do dia, então, a gente está falando, tecnologia é fundamental, porque ela está trazendo velocidade para a operação, mas o que a gente não pode esquecer jamais é agregar o humano. E acho que esse é o diferencial do seu time que eu vejo os clientes trazendo para mim como feedback positivo do Bitu, né? Porque a gente acaba dando os Paranauê, os jeitinhos, que cada um é cada um, né? E é isso que a gente trabalha bastante dentro do Bidu e você tem executado isso com maestria, que é trazer essa sua visão pro consumidor, né? Sim. Cliente no centro. É porque, por exemplo, fazendo paralelo com vendas, se a gente fala depois de pandemia ou com IA, a gente pode colocar lá, ativar robô para iniciar a venda ou ter algum tipo de relacionamento. Só que a gente vê que por mais que a gente pode fazer reunião online, ok, mas depois o que vale realmente é o relacionamento. E aí, fazendo um paralelo com o time de CS, você pode colocar um monte de ferramenta lá para automatizar, mas você falou, às vezes é só numa reunião que você vai com o cara, que você consegue extrair realmente onde está o problema, entender. Então tem isso mesmo da complexidade, tem que ter humano, tem que ter lá, você tem que aprofundar, né? Tem que entender, tem que ouvir. Eu acho que tem algumas outras formas de realmente você querer resolver o problema, assim.
Acho que a tecnologia vai ajudar, vai potencializar, mas tem muita coisa ainda que é só ali na reunião ou mesmo com a pessoa que você consegue pegar. Eu falo muito isso pro meu time, né, eu falo assim: "Ó, a IA é um caminho sem volta, Tá bom. esquece, não adianta você brigar com ela, né, você precisa realmente fazer o melhor uso possível do que ela pode te entregar". E o consumidor também, ele quer cada vez mais produtos eficientes, né, então a tecnologia ela vem para ajudar a gente como plataforma a entregar um produto eficiente, que se resolva ali na ponta. E aí vem o medo, né, não só do Bidu, mas o que a gente vê no mercado. Nossa, mas e a minha profissão, né? O que vai acontecer comigo? E assim, jamais vai deixar de ser necessário. Só que o papel vai mudar, né? Você tem que se transformar junto. Ao invés de você entrar, por exemplo, o time de suporte, ao invés de você continuar sendo um suporte que vai receber uma demanda, um problema e vai atuar ali na solução daquilo, o produto, ele já tem que funcionar a ponto de não ter problema, né, e você vai entrar para algo estratégico, né, então, assim, entender por que que o cliente está fazendo tal ação dessa forma, está conectado com o objetivo dele, ele vai conseguir o melhor resultado fazendo desse jeito? Tem algum tipo de conexão que eu posso fazer para melhorar a experiência de uso desse cliente? Uma integração. Então, ele vai atuar como um cara especialista e de forma personalizada e estratégica, e não mais, sabe, questões que a máquina vai Sim. resolver, né? Tanto o produto ou um bot, né? Uma IA ali que vai resolver ali para E o como que cliente. você capacita hoje o seu time, né? Porque hoje a gente ensina os clientes a capacitarem os times dele. E a Bárbara, como que a Bárbara capacita o time dela? A gente trabalha muito com PDI, e eu acho que, como diz o nome, é individual, então eu trabalho muito assim, plano de carreira. De quem que é a carreira? A carreira é do funcionário, é do colaborador. Então não sou eu que tenho que desenhar um plano para a sua carreira. A carreira é sua, né? O que que você espera fazer com ela? E aí a gente entende quais são os objetivos e traça um plano para isso. Então eu tenho pessoas na equipe que já começaram como suporte, migraram para ser CS, tem gente que foi para o RH, tem gente que foi para a área de produtos, então tem bastante migração, assim, então a gente vai entendendo os perfis, vai traçando uma estratégia. Hoje o Bidu ele possibilita, ele tem uma flexibilidade da gente conseguir testar coisas, Sim. então eu tenho uma pessoa de suporte que fala assim: "Olha, eu tenho vontade de ser CS". Tá, vamos dar um treinamento de onboarding, então? Vamos testar se você realmente gosta disso, se é o seu perfil. Nossa, não é. Então, sabe, tem essa flexibilidade que às vezes numa empresa mais Quadradinha, né? quadradinha, você não vai conseguir ter isso. Então, isso é muito legal. E aí, cada plano é individual, né? Então, olha, eu preciso aprender, eu quero ir para a área de dados. Aí não tem jeito, você vai ter que fazer curso, você vai ter que aprender sobre ferramentas, e aí a gente dá os caminhos. A gente tem Udemy, tem, né, várias plataformas que a pessoa consegue buscar conteúdos e se especializar nisso. E você, como você se capacita? Do mesmo jeito. Eu fiz um MBA agora recente, de Customer Experience, então eu busco, O estudo tradicional. formal mesmo. Eu gosto muito de conversar, então eu participo de grupos, né, de WhatsApp, de mulheres, então a gente está sempre debatendo e conversando sobre os temas. Isso falando do trabalho, né, Sim. mas eu também gosto de estudar outras coisas que não tem nada a ver com o Aqui é a hora trabalho. de você contar pra gente, é fora do palco. E Eu aí? amo ler um suspense, sabe, nada a ver, assim, com a realidade. Eh Desopila o fígado, né? Exatamente. Então até de leitura de livro mesmo, não me pega, sabe, ler livros formais, eu vou estudar algo Uhum. sobre CX, eu prefiro outros formatos Boa. quando é para o trabalho. Quando eu pegar livro, eu gosto muito de ler, mas eu gosto de ler coisas nada a ver com a profissão, assim. Mas é aí que vem o osso criativo, né? Porque É, muitas vezes é aí que você oxigena o cérebro e aí que você começa a aprender, né? exato. Acho que esse é o mais. Bah, acho que assim, você na área de CS tem muito os guides, e aí a nossa audiência aqui também deve ter dentro das empresas, tem os playbooks, e na teoria tudo é lindo, mas na hora que a gente vai pra prática, o bicho pega. Uhum. Qual foi o momento, seja dentro do Bidu, seja na sua carreira aí, dentro toda sua expertise aí de carreira, que você achou que falou, não, isso aqui é a bala de prata, porque a teoria tava linda. Na hora que você foi implantar, carro na parede. Ah, tem bastante. É porque a gente acabou de falar, né, da individualidade, né, de cada um. Então, às vezes a gente até acha
que os clientes têm algum cenário parecido. Aí você fala: olha, esse cliente é de logística, esse aqui também é de logística, isso aqui deu muito certo nesse cliente, eu vou usar esse mesmo playbook aqui. Aí você vai lá, implanta e não Água. funciona. Então, é mais profundo, né? Então, não é só uma variável, são muitas coisas que podem impactar no resultado final. Se você tem um time dedicado para aquilo, a gente falou até no episódio anterior que o Bidu, ele é uma plataforma, ele é um caminho, né? Ele sozinho, ele não vai trazer um resultado. Você precisa construir conteúdos lá dentro que se comunique com o seu público. E ele só vai funcionar se aquele público entender que o que tem ali vai ajudar o dia a dia dele. Não adianta falar assim, ó, se você usar isso aqui, você vai ter resultado. Porque o resultado é para a empresa, né? Uhum. Então, assim, eu preciso olhar pelo olhar do colaborador. Pior que você falou de bala de prata, não tem bala de prata, né? Não Não tem uma tem. coisa. Eu acho que são vários elementos que fazem dar certo. Tem, claro, tem coisas que a gente fala, gente, isso aí, assim, falando do Bidu em si, né? O óbvio, né? É o óbvio. Quanto mais funcionalidades você usa da plataforma, maior é o seu engajamento. Por quê? Porque hoje o Bidu ele é modular, né? Então você pode ter treinamento, comunicação, base de conhecimento, gamificação. Então, se o cliente usa só uma parte disso, ele vai atingir parte de um público. Se ele usa tudo, ele aumenta as chances dele ter engajamento Gera com a relevância plataforma. para o usuário. né? Por exemplo, você tem aquelas pessoas que gostam de fazer cursos, baixar o certificado, publicar no LinkedIn. Então, se você coloca os seus treinamentos dentro do Bidu com essa possibilidade dele fazer o download do certificado, você já vai conseguir a audiência ali de Sim. um público que gosta disso. O cara vai acessar a plataforma, vai consumir os conteúdos para fazer isso. Só que tem gente que nem acessa o LinkedIn, Sim. mas ele gosta de se comunicar, de estar inteirado, ele gosta de, sabe, ler ali o feed, ele é uma pessoa mais ali conectada. Então, se você tem um feed bem estruturado com todas as comunicações, você também consegue a audiência desse cara. Sim. Então, assim, quanto mais você usa a plataforma, mais sucesso você tem. Isso é para todo mundo. A Tem gente gente pode que é só usar. por recompensa, que faz para ganhar prêmio. Exatamente. Tem gente que é na obrigação, né? Fala assim, ó, se você não for, vai cortar seu acesso, né? Se você não fizer. Eu conheço um cara que é assim. Conhece. Esses caras são difíceis, né? Tem gente que é na troca. Então, olha, se você consumir os conteúdos, você vai conquistar pontos e você pode trocar por recompensas na loja. Aí o cara vai lá, a gente fala que é o caça coins, né? Então ele vai curtindo todos os posts, ele comenta só com um emoji, sabe? Só para ir interagindo. Ganhando. E às vezes o cliente fala assim, eu não quero isso. E a gente fala assim, gente, é importante deixar. Porque você tem parte do seu time, do seu público, que se engaja dessa forma. Sem dúvida. E assim, o principal é você colocar ele dentro da plataforma. Se você tem conteúdos bem estruturados, o fato dele já estar lá dentro, ele vai consumir aquilo. Esse é um desafio de todo cliente, engajamento. É o maior desafio que é a atenção, né? A gente falou disso também anteriormente. Como é difícil hoje em dia a gente conseguir a atenção das pessoas. Então, precisa ser interessante, realmente. Tá extremamente poluído, né? Porque você é bombardeado de informação o dia inteiro. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais estou falando com o time comercial do Bidu, e também você me vê falando isso, acho que vale a pena para vocês pelo menos refletirem, eu tinha um conceito que nós éramos uma plataforma de treinamento. Só que eu mesmo, como CEO do Bidu, eu tô chegando à seguinte conclusão. Treino é treino, jogo é jogo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso treinar muito. Então, eu que vocês me conhecem, sabem que sou louco pelo triatlo, posso treinar muito, mas não necessariamente eu vou me tornar bom naquilo e chegar na hora da prova ser bom naquilo. Mas treinei. Agora, outra coisa diferente é se eu me capacitar. Então, eu vou me capacitar em cada dia ser um melhor corredor, vou me capacitar em cada dia ser um melhor ciclista, um nadador. Quando eu me capacito, quer dizer que enraizou dentro de mim uma capacidade nova. Então, não foi somente o treinamento. Então, hoje, eu digo que o Bidu, ele é uma plataforma de capacitação. Por quê? Quando eu penso em treinamento, é se eu fizesse o treinamento formal, só tivesse um módulo de cursos. E aí eu vou lá e você senta, me explica e você vai sair treinado. Tá, mas quem disse que você treinar ele porque você passou ele por um curso, ele saiu capacitado? Agora, se para ele é bom eu comunicar na hora uma novidade, um processo que mudou, eu vou comunicar a ele. Como que eu comunico? Muita gente está acostumada com rede social. Então o Bidu tem o quê? Um feed. Outra forma que de repente esse cara gosta, ele gosta de fazer consulta no chat GPT. Antigo falecido Google. Cara, o Bidu tem um módulo lá
do nossa inteligência artificial generativa, que é o Navigator. É uma outra forma que ele tem de se capacitar sobre tal tema. Não, esse cara, ele gosta mais de repente, ficar somente consumindo conteúdos que chega para ele de uma forma estática. Não faço nada, canais, notificação. Ele simplesmente fica curtindo. Ou seja, hoje o Bidu não é uma plataforma de treinamento. Ele é uma plataforma de capacitação, que deixa de ser one size fits all e acaba sendo extremamente pro Álvaro é tal coisa, pra Bárbara Sim. tal coisa e pra mim tal coisa, que é isso que você tá trazendo. É. Então, isso que é a beleza, né? Sim, e é o que a gente sempre falou, lifelong learning, né? Você Isso. vai aprendendo, então não é só treinando, né? Fazendo um treinamento que você É vai um aprender. ecossistema de Exatamente, aprendizagem, é um né? ecossistema. Então, e não é uma vez, né, que você vai fazer ali o conteúdo e você, agora eu já sei isso. Não, a gente esquece, né? Então, você precisa estar conectado e receber essa informação de diversas fontes para que você realmente absorva aquilo e esteja capacitado, né? E não só Exatamente, não E, treinado. e para quem tá vendo que pensa em entrar nesse mercado de CS, o que que você diria assim de uma dica e tal? Porque eu enxergo o CS no Bidu uma das pontas mais importantes da empresa e do produto. Tanto que quando a gente faz venda, eu falo, a parte mais legal do Bidu que eu sempre achei é a parte do CS, porque o pessoal fala, como que é depois? Eu falo, depois que começa o legal, porque quando vai implantar, é aí que ele vai ver, tem o suporte, tem vocês, e tipo, é muito legal. Sim. A cultura do Abduzidos passou pro CS que passa pros caras, né? E aí eu acho que isso é muito importante e sempre foi, eu acho que um diferencial do Bidu. Eu não sei hoje no mercado como é que tá isso de CS e tal, mas o que que você diria assim hoje? Dentro do Bidu, o CS ele é um consultor. Então, Hum. assim, onde a gente mais tem destaque é em ajudar os nossos clientes a montar uma estratégia para ele atingir o sucesso que ele espera. Então, muitas vezes, quando ele contrata, ele Isso vai além da vai plataforma, né? além da É o plataforma. modelo. Porque ele contrata a plataforma com um objetivo, né? Então, olha, eu espero melhorar tal coisa, eu espero conquistar tal coisa, mas a plataforma por si só não vai fazer ele chegar lá, né? E aí muitos clientes têm esse desafio de como eu chego agora lá. Eu tenho a plataforma, eu quero chegar aqui, mas o que que eu tenho que fazer? Então, hoje o nosso CS, ele consegue fazer esse mapeamento e ajudar o cliente a estruturar um plano estratégico para ele chegar lá. Então, isso é um grande diferencial, que realmente a gente faz muita pesquisa com o cliente, a gente faz NPS, Então. e isso sempre aparece, né? Há mais de não sei quantos anos. Porque as plataformas elas começam podem ser iguais É, ou tem alguma diferenciação, né? Mas eu acho que aí entra a beleza do projeto é quando entra CS, que às vezes é o que decide se faz sucesso ou não, né? que é o que a gente está falando das conexões humanas, né? Como que a gente vai colocar uma IA para entender todo esse cenário e conseguir ser, sabe, assertiva num planejamento estratégico ali, do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, sabe, como que eu executo. Então o CS, ele bota a mão na massa mesmo. A gente Uhum. às vezes faz imersão, não é? É. Quantas vezes a gente já não foi num cliente para entender a realidade daquele público. E aí fala assim, pô, ó, aqui, por exemplo, a gente vai ter que mexer no produto, que às vezes não é uma estratégia que vai resolver. É Mas algo é ali no isso. produto que a gente tem que mexer para entregar. Então, acho que o Bidu ele tem esse diferencial de escutar realmente quem usa. E Tem um slogan de uma. Vou fazer propaganda de graça aqui para eles, mas é a JSL, a empresa de logística. A JSL, o slogan dela é entender para atender. É o melhor slogan que eu já vi. Porque é isso que a Bárbara falou, assim, eu vou fazer uma imersão para quê? Para entender aquela operação, aquele cliente. E aí sim eu vou atendê-lo. E muitas vezes passa pelo quê? Pela nossa área de produto, de desenvolver uma feature, desenvolver uma nova. Mas o grande desafio disso é a escala, né? é, E é onde você, eu acho que sofre mais aí, né? é um grande desafio. Porque como que você Como a gente mantém que esse é o que mesma a gente conversa qualidade semanalmente, para né? 20 ou para 200 ou para 2.000? Exato. Não, mas aí entra, acho que o grande diferencial do Bidu, que é como que nós, executivos, estamos pensando o próximo passo. O próximo passo, a gente está vendo que o mercado deixou de discutir se dá para fazer. Porque antigamente era uma questão de discussão tecnológica. Dá ou não dá? É. Segunda discussão é cabe no bolso ou não cabe no bolso? Terceira discussão vai dar ROI ou não vai dar ROI? E o cliente ficava na quarta discussão. Agora, com
vamos dizer, a tecnologia está mais barata, a tecnologia está mais acessível. Então, vamos voltar aí a 20 anos atrás. Cara, como que eu, Bidu, uma plataforma de tecnologia, ia concorrer com a AWS ou com a IBM? Impossível. Os caras tinham um caminhão de dinheiro, um caminhão de desenvolvedores, um caminhão de tecnologia. Hoje, com N tecnologias que a gente tem aí no mercado, desde vibe coding, etc e tal, a porta de entrada, o ingresso do cinema é o valor o mesmo para todo mundo. Seja para nós, seja para empresas menores do que nós, seja para Big Tech. Agora é a capacidade de escuta, É verdade. de trazer isso e pra gente materializar de uma forma muito rápida e pivotar quando não deu certo. É Acho como que a esse é o Bárbara ponto. falou, às vezes tem que fazer um ajuste no produto para ele funcionar na operação. Isso. Não pode demandar E agora tem que do ser um ajuste cliente. muito rápido. Muito né? rápido. E é o que a gente está falando, né? Tá tudo muito veloz, muito rápido. Então, assim, a gente sempre pega nesse ponto. Tá levando muito tempo para ser feito, tem alguma coisa errada. Então, assim, ó, se tá levando muito tempo tanto para o cliente ou para o meu time, peraí, produto, tecnologia, vamos entender aqui como que a gente pode melhorar essa experiência, essa jornada, para facilitar o uso de ambos os lados, né? Então, Uhum. a gente tem uma troca muito próxima mesmo, né, com os nossos clientes para ir entendendo e ajustando isso. Agora a tecnologia vem para dar agilidade, né? É. Velocidade. Mas aí a minha pergunta pra você, né? A grande especialista que dissesse nosso time e isso traduz pro seu time também. Antes, se eu te ensinasse alguma coisa, se eu ensinasse pro Álvaro, se eu aprendesse alguma coisa, pelo menos por 6 meses era garantia de sucesso. Aprendi 6 meses, tô garantido. Daqui a 6 meses vai vir alguma coisa e vai substituir aquilo. Eu tô acompanhando a evolução da IA, vocês sabem bem. Semanal, né? Semanal chega uma coisa nova. E aí, como que você garante que essa galera tá 100% up to date? A gente usa muita reunião semanal, então assim, hoje meu time é todo home office, né? Então cada um tá num canto. Então a gente tem os nossos rituais, onde a gente se reúne e a gente discute bastante, fala de tecnologias, e há um espaço muito aberto para isso. Olha, conheci isso, e aí a pessoa demonstra para todos os demais. Ah, vocês fazem trocas, né? Tipo, deu Sim. certo aqui, usa lá, faz Sim, aqui. e tecnologias também. Então, eu provoco muito o time para trazer coisas novas, né? Então, quando a gente começou a falar, né, do Gemini, dos Gens, então Você vê, teu playbook não é um playbook, ele é constante. ele é constante, Vai e ele mudando. vai Mais do que mudando, nunca. Então, assim, cada um Esse negócio, criou. usa esse playbook, vai funcionar. Não vai. Até funciona, né? A Funciona base. hoje, amanhã já vem alguma outra coisa, e aí a gente vai evoluindo. E eu acho que a melhor forma de aprender é fazer e compartilhar. Né, é o melhor jeito. Beleza. Então, eu incentivo muito, né? Então, nessa criação dos agentes pessoais, cada um criou o seu, e aí a gente foi cada um apresentando o seu agente, né? Criado. Então, só o fato de você colocar a mão na massa, você mesmo criar, você ter que apresentar para outras pessoas, você já eleva o teu conhecimento. É isso aí. E você se interessa muito mais pela apresentação Eu dos vou outros. fazer aqui um merchan para todo mundo, você que tá aí nos escutando, nos assistindo nas plataformas. É um desafio nosso do Bidu. A Bárbara tá aqui como liderança de uma área, o Álvaro de liderança de outra, e eu liderando a operação de todos aí. Para mim, o desafio é como que eu ensino eles IA? E aí a conclusão que a gente chegou, eu não vou ensinar. Eu vou fazer eles criarem. Então, quando ela fala de gen, agente, cada um na operação do Bidu tá hoje responsável por criar o seu agente, ou seja, automatizar suas tarefas através de inteligência artificial. Então, a gente se torna uma plataforma, uma empresa AI first no DNA, né? Sim. Esse é um negócio que o Bidu tem hoje, né? Sim. A gente não tá no discurso que nós somos uma plataforma que usa inteligência artificial. A gente é uma plataforma de inteligência, né? E sai da teoria, né? É, exato. Quando você coloca isso, você vai para a prática. Tanto que, quando a gente começou esse processo, na teoria era perfeito, né? Eu ia criar o meu agente, ele ia trabalhar por Funciona. mim, ele Vou pra praia, né? vou para a praia. E na prática não é bem assim, né? A gente vê que existem limitações, né? Sim. Então, aí isso até faz você buscar novas alternativas, né? Como você falou, tudo que está mudando, como que você se atualiza. Quando você vê que uma coisa não está conseguindo te entregar o que você precisa, você começa a se revoltar e procurar opções ali, e aí isso te força, né? Sim, A sem buscar dúvida. alternativas e conhecer novas tecnologias. Oba, Isso é contínuo. tá claro pra mim, acho que pra você também, né? A bela profissional que você se tornou aí ao longo da sua carreira, mas chegar aqui com certeza não foi fácil, né? Fora do palco. E aí, quem é que ninguém solta a mão de ninguém? Quem pegou na mão? Quem que ajudou você a estar aqui? Quais são seus alicerces fora do que a gente
ver. Eu conheço uma Bárbara fora, eu tenho minha baixinha de 3 anos que é apaixonada pela sua baixinha, que não fala de outra Baixinha que coisa. já tá quase do meu tamanho. Exato. E aí, como que é a Bárbara fora? Olha, eu sempre fui muito determinado, assim, ó, muito determinado. Fui morar sozinha com 20 anos, sem ter dinheiro para pagar, sabe, aquela coisa, paga um mês, fica devendo 2 e dá um jeito. Então eu sempre fui muito obstinada em ter sucesso, em conseguir conquistar as minhas coisas. Então, nunca tive medo. Eu acho que isso é o principal. Eu não sou uma pessoa que tem medo. Eu me jogo mesmo. Eu tem uma frase que falam que eu tenho, até esqueci agora, mas eu tenho coragem sem ter Você noção, tem mais sabe, coragem do que juízo. do que juízo, exatamente. Então, eu vou, me jogo e mesmo que eu não saiba, eu vou aprendendo no meio do caminho, e isso eu acho que é um bom conselho, assim, sabe, porque eu sinto essa juventude, como você falou das baixinhas, a minha filha tem 7 anos, e já é tão pequena e já tem tantos medos, assim, sabe, você vê que vem uma geração com receios, com medos de se expor. "Ah, mas eu não posso ir com essa roupa porque ninguém vai", mas de onde que vem isso, sabe? Então, assim, se joga, não tem medo de julgamento, você tem que ser quem você é, você tem que ir se descobrir. Então eu tento incentivá-la a fazer isso para que ela também conquiste objetivos. Acho que eu conquistei muita coisa na minha vida por jogar, sabe? Botar a cara e me mostrar, e nessa você aparece, mesmo sem saber, você vai dando um jeito e vai conseguindo. E o que você faz pra desopilar o fígado? Eu gosto bastante de esporte, nada comparado a você, né, mas eu gosto de esporte. Eu tô sempre inventando moda para alguma coisa diferente. Agora eu tô na moda do ioga. Passou beach tênis? Passou o beach tênis, já fui do beach tênis, já fui até do Muay Thai, Olha já me lá. aventurei até subindo num ringue fazendo uma luta. Olha isso. Olha. Apanhei pra caramba, desisti. Falei: "Não, não é pra mim". CrossFit CrossFit também. também, Nossa, já verdade. passei por várias modinhas, mas eu fico, eu não também sou tão passageira, fico pelo menos mais de 1 ano, tô no ioga já há 1 ano. O ioga me ajuda muito, sabe, a me manter, assim, eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido em nenhuma outra atividade, que é a respiração. Tá. Quanto a gente esquece de respirar, né. E tem meditação também? Tem bem pouquinho, eu faço Legal. uma modalidade de ioga que chama Vinyasa, que é muito mais movimento do que a parte de meditação, mas no final tem um pouco, mas Mas olha o que você tá trazendo da respiração. Quantas vezes no nosso dia a dia o pau tá quebrando, você não sabe de onde tá vindo, você fala: "Calma, é, respira. respira. Vamos lá, explica de novo. Vamos junto". E a yoga te trouxe E isso? no yoga você é forçado a respirar de forma consciente. Então a gente respira de forma inconsciente, Isso. né, no nosso dia a dia. E é uma respiração curta, né? Então você não puxa aquele oxigênio. E no yoga não. Você precisa trabalhar o flow, né? Que fala. Então cada movimento que você faz é uma inspiração, uma expiração. Então você precisa ter isso de forma consciente. E isso te traz, sabe, uma consciência eh, física mesmo, né. "Nossa, eu tô aqui, eu estou Aqui e respirando", agora, né. exatamente, te coloca no momento presente. E isso, quando o bicho tá pegando, é uma coisa que eu tento fazer, sabe, mesmo fora, é de parar realmente, Mas dar você vê aquela as respirada. interligações, né, do esporte. O yoga, considerado um esporte, não dá pra falar que não, ou uma atividade, não sei, mas de qualquer maneira, ó como você traz isso pra sua vida, né. Porque é para e respira, e do outro lado, como que você se centra em você. Porque como você disse lá agora há pouco, a gente estava falando, a gente é bombardeado de muita informação. É, Então como que você prende a audiência? Do outro lado, o yoga te ensinou a você com você naquele momento, né. é. É você. É 1 Então, horinha ali que é aquilo. você tem que tirar tudo e se viver aquele momento. Quantas vezes a gente tá na empresa também a gente não deveria parar e falar: "Cara, calma". Eu tenho uma frase de um amigo que ele falou o seguinte: "Os pratinhos vão cair, desde que não caiam os de porcelana". Deixa, vai cair realmente. Então, como que eu tenho que parar, respirar E e escolher fazer? qual prato você Qual vai prato? derrubar, né. É, desde que não seja de porcelana. Exatamente. E família? Ah, é meu tudo, é minha base, é por eles. Tudo que acho que eu batalho, a gente, né, vive no dia a dia, é para dar uma boa educação para minha filha, um bom exemplo.
E ela vê isso, né, tão pequena e ela já reconhece, ela já fala, ela gosta também de esporte, você vê que o exemplo realmente é exemplo o arrasta. que fixa, né, não adianta você falar e fazer diferente. Então ela quer ir junto, ela fala: "Quando que tá de férias ela quer ir comigo no ioga, quer ir na academia". Então isso é muito legal, assim, Show. Caminhando aqui para o final, Bah, então para a audiência que nos acompanhou aqui, eu acho que fica aqui algumas lições, né. Então, a tecnologia ela é fundamental para acelerar, isso que você está trazendo sim, para gente. Mas do outro lado, o humano é insubstituível para entender o outro humano. Então, se você tem um time de CS, o recado que você está dando para eles é exatamente, entenda a operação, né, barriga no balcão, aquilo que a gente fala. exatamente. E do outro lado, capacitação é tudo, né, porque você trouxe o que você veio, você vê, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, você acabou de fazer um MBA. Então a capacitação ela é o lifelong learning, né. Sim. Então o tempo inteiro trazendo isso é muito legal. E indo para o bate-papo final, a gente tem uma brincadeira aqui que eu brinco que é o risca-faca. Eu vou te falar 3 palavras e você vai definir para mim, sucintamente, o que que você pensa dessas 3 palavras. Nossa, Educação, é a base de tudo, é o futuro do mundo. Você precisa de educação para transformar. inteligência artificial, Inevitável. E eu amo. família, Minha base, minha realização pessoal. show. Álvaro, Bidu. A melhor plataforma de capacitação. Pessoal, a gente sempre termina aqui com esse ponto. Acho que foi muito legal esse bate-papo com a Bárbara. Acho que a gente conseguiu falar um pouco de Bidu, conseguimos fazer um pouco diferente do que a gente faz, porque hoje a gente falou exatamente com quem opera na ponta, isso é bem legal. Então, caso vocês queiram conhecer mais do Bidu, se você não é um cliente nosso, queira entender mais, é exatamente o time da Bárbara que vai estar com vocês aí no pós-implementação. Então, o time do Álvaro, o time comercial, ele vai, traz você para dentro. Dentro do Bidu, a gente tem um conceito que a gente chama de Tech Drive. Então, trazer você para dentro não significa que eu vou te amarrar financeiramente. Significa que a gente quer você dentro para você experimentar e ver isso que a gente conversou aqui funcionando. Que é o desafio, né? O Bidu funciona. O Bidu resolve. Né? Exatamente, o Bidu resolve. E isso está muito além do aspecto comercial. Por isso que o time do Álvaro ele tem que trazer você nesse momento de ser um abduzido, que é fazer o Tech Drive. O Tech Drive, quem toca é o time da Bárbara, que vai fazer todo o seu onboard, toda a sua implementação. Então, caso você queira conhecer, bidu.com.br, tá aí. Nós temos as nossas redes sociais, então venha conhecer mais a nossa Tem o plataforma. quarta case também, que é o time, que são os cases. Exato, né, tem o quarta benchmark, benchmark com outros né? clientes, isso é bem legal. E é isso, então, queira conhecer um pouquinho mais a Bárbara, então entra aí nas plataformas do Bidu, bata lá, né, Bah? Algum recado final que você queira deixar aí Só para... agradecer. Acho que a gente tem a oportunidade realmente de transformar a comunicação, a educação, o dia a dia das pessoas que estão ali na ponta, trabalhando, atendendo clientes, né, entregando algum tipo de processo ou serviço. Então, contem com a gente, assim, para realmente efetivar, né, todo aquele desejo que todo mundo tem quando contrata uma ferramenta como essa. Então, a ferramenta ela tem essa possibilidade, meu time está à disposição para a gente alcançar juntos aí esse sucesso. Show. Álvaro, algum ponto final? Perfeito, é isso aí, gente. Conta com a gente para ser abduzido. É isso aí. Pessoal, quero mais uma vez agradecer, colocar o Bidu à disposição. E, Bah, muito, muito obrigado por estar aqui participando. Muito obrigado por essa aula que você deu aqui, mas principalmente pela aula no dia a dia que você dá junto com o seu time aí, e encantando esses mais de 200 clientes. Obrigado. Obrigada, gente.